E após cartada final por Jorginho dar errado, fica a dúvida se o Flamengo vai atrás de outro volante para chegar ao lugar do jogador, também pela saída de Carlos Alcaraz. Será que vem gente nova aí no Mengão? Além disso, tem, ainda sobre a saída de Alcaraz, a informação de que ele não queria sair do Flamengo e o que convenceu o jogador a ir jogar na Inglaterra. Tem também uma mudança dos valores indicados inicialmente da venda do Alcaraz, parece que foram maiores do que os divulgados, inclusive cobrindo o valor que o Flamengo comprou o jogador. Já já a gente dá todos os detalhes sobre isso. Tem também o Flamengo jogando em casa lá no Pará, na final da Supercopa, hoje contra o Botafogo, com muito mais ingressos vendidos para a torcida do Flamengo. O torcedor do Botafogo, ó, nem foi atrás, parece que não tá muito confiante, e também não tem tanta gente assim disposta a ir pro Pará, porque não tem tantos torcedores assim, nem se compara com a torcida do Flamengo. Além disso, tem detalhes dos valores do pagamento do CSKA na compra do Lohan. Todo o detalhe do parcelamento, qual é o valor total e como vão ser feitos esses pagamentos, qual é o prazo. Tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma série de assuntos do Mengão, começando sobre Supercopa do Brasil. Flamengo e Botafogo hoje às 4 da tarde fazem o jogo lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Tudo pronto, com alguns destaques aí do jogo. A melhor delas, a melhor notícia delas é o Arrascaeta chegando 100%, na melhor forma possível. Ele que fez uma cirurgia no fim do ano, 2024, aliás, e chega na melhor forma. Ele que jogou 2024 inteiro com uma lesão, praticamente uma lesão que não impedia de jogar, mas atrapalhava no melhor desempenho. Ele já fez a cirurgia, voltou com uma bela preparação, inclusive nesses primeiros jogos já tendo um desempenho muito acima do que teve na maior parte dos jogos do ano passado. Então chega para esse jogo no auge da forma e com tudo para arrebentar, não só nessa partida, mas em muitos jogos desse ano. Tem também Danilo relacionado, Cebolinha e Luiz Araújo que já vinham sendo relacionados. Então, tudo indica que o Flamengo tem o melhor time possível entre os jogadores que não estão lesionados, claro. Ainda tem Pedro e Vinha se recuperando de lesão. Pedro com expectativa de retorno aí por volta de maio. E o Vinha mais pra frente, na segunda metade de 2025. Pra mim, Flamengo é favorito por alguns motivos. Flamengo não teve grandes perdas no elenco. Flamengo manteve a base do time titular, considerando que Fabrício Bruno vinha sendo reserva em 2024, no fim da temporada. Só ele saiu, junto com o Alcaraz e agora o Lohan, nenhum deles titular. Já o Botafogo perdeu muita gente, perdeu um dos principais jogadores, que era o Luiz Henrique, perdeu o Almada. Então, além disso, perdeu outros jogadores que deram uma depenada aí no elenco do Alvinegro Carioca. Então, pra mim, Flamengo favorito por isso e também porque já tá treinando há mais tempo. O Botafogo teve que voltar de férias depois, porque jogou até o Mundial de Clubes. Então, voltou um pouquinho depois, porque tem que completar aqueles 30 dias. Por esses motivos, pra mim, Flamengo favorito, aposto em 2-0 pro Flamengo nessa partida. Agora, vamos para as escalações prováveis aí do jogo. Deixa eu pegar aqui. Botafogo deve entrar com John, Matheus Ponte ou Vitinho na lateral direita, Lucas Halter, Barbosa e Alex Telles na lateral esquerda, Gregory, Marlon Freitas e Arthur, Savarino e Matheus Martins e Igor Jesus. E tem o Rafael Lobato entrando aqui como possível escalação também. Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Essa é a escalação do Flamengo provável para a final da Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil, às 4 da tarde. Flamengo tem que entrar para ganhar. É um jogo, um campeonato, é um primeiro título de um jogo só, mas que já traz uma boa grana para o Flamengo. Como eu falei já, é um torneio que paga
6 milhões de reais só pro time participar e mais 6 milhões pro vencedor, ou seja, vencendo o campeonato ganha um total aí de 12 milhões de reais, ajuda muito no orçamento do clube para esse ano e também é por conta de um título que tem ganhado cada vez mais notoriedade. A torcida lá do norte do Brasil tem ido em peso. Inclusive, a gente tem que falar aqui que o Flamengo vai jogar em casa. Em casa, nesse jogo, porque não só esgotou os ingressos pro lado do Flamengo, se eu não me engano era por volta de 22 mil ingressos, e aí a administração lá do Mangueirão teve que abrir mais uma carga de 8 mil ingressos porque a torcida do Botafogo não estava comprando. Então, já esgotou inclusive essa carga extra e a última parcial aí é de venda de 44 mil ingressos, dentre um total possível aí de aproximadamente 50 mil. Então, casa cheia e casa cheia de flamenguista. O Flamengo vai jogar em casa, torcida do norte do Brasil representando, né? Muitas imagens aí de torcedores se mobilizando, chegando à cidade, chegando de todas as formas, até de barco tem gente chegando, então nada mais justo do que o Flamengo dar o máximo para vencer essa partida e honrar o amor da torcida do norte do Brasil que tá indo para lá prestigiar o Mengão. Vai ser um jogo sensacional, 4 da tarde, vamos acompanhar e depois a gente traz a repercussão aqui pra vocês. Beleza? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de Alcaraz. Carlos Alcaraz, que como todo mundo sabe foi vendido pro Arsenal, pro Arsenal, tô com o Jorginho na cabeça, pro Everton da Inglaterra. E a princípio foi dito que o valor da venda do empréstimo com obrigação de compra, né? Essa obrigação de compra seria de 18 milhões de euros. Mas o Mauro César Pereira, o repórter lá que hoje é da UOL Sport, que já foi da ESPN durante muitos anos, trouxe no canal dele que ele apurou com jornalistas ingleses, e ele que tem uma cobertura de campeonato inglês de muitos anos, então com certeza tem muitos contatos por lá, pela Inglaterra, apurou que, na verdade, esse valor da obrigação de compra chega a 20 milhões de euros. Então, sendo 20 milhões de euros, cobre o que o Flamengo pagou pelo Alcaraz. O Flamengo pagou 20, mas pagou 20 milhões de dólares. Então, tem uma diferençazinha aí, 20 milhões de dólares na época que valia mais ou menos a 18 milhões de euros. Então, existe aí essa pequena diferença, mas faz com que o negócio se torne positivo para o Flamengo, deixa de ser aquele prejuízo que a gente citou de aproximadamente 1 milhão de euros. Então, muito bom. Muito boa a notícia, sabendo então que o Flamengo exerceu uma oportunidade aí de mercado, como ele fala muitas vezes, de aproveitar essas oportunidades. Por quê? O Alcaraz iria se desvalorizar se não fosse utilizado, o que era iminente. Pelo que vinha sendo dito pelo Felipe Luiz e pela diretoria, o Alcaraz não se encaixava tanto nos planos do treinador, então a tendência é que não fosse tão utilizado. Então, apesar de muita gente estar criticando, o Alcaraz era um cara que custou muito pro clube, e deixar um ativo que custou quase 20 milhões de euros parado ou sendo pouco utilizado não faz sentido. E tendo uma oportunidade de reaver o dinheiro quase do investimento completo, foi a melhor coisa a se fazer, na minha opinião. Acho que a venda foi o melhor a ser feito no momento. E tem a informação de que o Alcaraz a princípio não queria sair do Flamengo, mas que depois de uma conversa com o Felipe Luiz, ele convenceu o jogador, disse que ele se adaptou muito bem ao futebol inglês na passagem pelo Southampton e tinha tudo para arrebentar lá no Everton. Ele que é um cara com muitas características realmente de futebol inglês, é aquele meio-campo box to box, como a gente fala nessas expressões novas aí do futebol, é o cara que vai de área a área, chuta muito pro gol. Isso pro futebol inglês é uma das principais características, chuta bem e chuta muito, então isso faz com que ele seja muito bem visto lá pela Premier League, e aí ele ficou convencido, aceitou sair do Flamengo e foi pra lá. Mas o Alcaraz
dentro do que ele se prestou, ele foi um bom jogador do Flamengo, um bom profissional. Claro que tinha muito mais a oferecer com o passar do tempo, mas dadas as devidas circunstâncias, foi uma boa venda do Flamengo para reaver o dinheiro. O problema todo para mim começou com o Flamengo indo tirar jogador da Premier League, que é um campeonato muito valorizado, com uma moeda muito forte, que é a Libra. Então acabou tendo que pagar muito por um jogador que vale muito, mas talvez não valesse tanto assim no estágio da carreira em que ele estava. Mas por ser jovem, por estar na Premier League, acabou custando muita grana. E o Flamengo, na diretoria atual, entendeu que foi muito mais dinheiro do que deveria ter gasto e tentou agora reaver essa grana toda e conseguiu. Pelo visto, conseguiu, inclusive saindo no positivo no final da operação. Então, Alcaraz vai para o Everton. Essas foram as condições, os bastidores aí da negociação e muito boa sorte para Charlie Alcaraz. Vamos agora mudar para Lohan. Lohan que eu trouxe ontem aqui, que foi feita a venda de 80% do passe do jogador por 8 milhões de euros, com parcelas que iriam entrar no caixa do Flamengo durante o ano de 2025. E é isso mesmo, só que agora a gente tem essa divisão e as datas de cada parcela, quando que o Flamengo vai ganhar cada grana dessa. O CSKA aceitou pagar metade do valor agora, à vista. Então ele vai pagar 4 milhões de euros nesse momento, mais 2 milhões de euros na janela do meio do ano em julho e mais 2 milhões de euros na janela seguinte, em janeiro de 26. Então, a última parcela é na virada de 25 para 26, fechando aí esse período de um ano para finalizar o pagamento de 8 milhões de euros. O Lohan é aquele cara que estava desmotivado por conta não ser tão utilizado quanto ele entendia que deveria ser. É aquela venda que dói, porque é um garoto que pode render muito mais, inclusive acho que vai ser vendido muito mais caro lá no CSKA. E tem a notícia de que o Flamengo tem direito a 30% do lucro da próxima venda do Lohan. Como que funciona isso? O Flamengo vendeu por 8 milhões de euros. Se o CSKA vender por 20 milhões de euros, o lucro da venda é de 12 milhões de euros. Então o Flamengo vai ter 30% desses 12 milhões de lucro, ou seja, 4 milhões de euros. Entendeu? Então vai pegar o lucro, só a parte que foi a mais do que a compra, e aí o Flamengo tem direito a 30% desse valor a mais. Essa foi a negociação que o Flamengo teve aí com o CSKA pelo Lohan. Não sei ainda, eu acho que assim, pela circunstância do Lohan estar insatisfeito, forçando, pedindo pra sair, foi o que restou ao Flamengo. Mas eu fico com aquela pontinha ainda de dúvida se não era um cara que deveria ter mais oportunidades no Flamengo para valorizar um pouco mais, e aí, caso ele quisesse sair mais pra frente, ter mais dinheiro entrando em caixa no Flamengo. Mas é o que aconteceu. Boa sorte pro garoto, que ele tenha muito sucesso e possa ser vendido muito caro para dar lucro pro Flamengo por conta aí dessa cláusula que o Flamengo colocou na venda dele pro CSKA. E agora vamos mudar de novo de assunto, vamos falar de Jorginho. Jorginho, que o Flamengo tentou uma cartada final nesse sábado, e o José Boto teve uma reunião com o Mikel Arteta, treinador lá do Everton. Ele jogou muito tempo no Everton, o Arteta. Foi volante muitos anos do Everton, depois do Arsenal, depois foi assistente técnico, se eu não me engano, do Guardiola até. Mas o Arteta, nessa reunião com o Boto, Boto tentou de todas as formas convencer o Arteta a liberar o Jorginho, falando sobre a importância que ele teria no elenco do Flamengo, mas o Arteta rebateu praticamente com a mesma justificativa, dizendo que o Jorginho é muito importante para o elenco do Arsenal nesse momento, então não poderia liberar porque o elenco está ainda um pouco enxuto, não teria essa flexibilidade de conseguir liberar agora o Jorginho para o Flamengo. Flamengo que tem tudo certo com o Jorginho, tinha tudo certo para ele chegar agora e continua com tudo certo para ele chegar no meio do ano. Vai faltar só a questão burocrática, questão de acerto aí talvez de pagamentos para staff do jogador, de luvas, porque quando envolve um jogador já em fim de contrato, normalmente esse valor de luvas sobe um pouquinho mais.
mas a tendência é que o Jorginho chegue no meio do ano, já início de junho, a tempo de jogar o Mundial pelo Flamengo, um pouquinho em cima da hora, mas a tempo de jogar o Mundial pelo Mengão. E tem agora uma informação também de que o Flamengo não vai atrás de outro meio-campo nessa janela. Tem a questão do Paquetá, que é tratada com mais calma. O Flamengo ainda não conseguiu marcar a reunião com o West Ham. E aí, como não conseguiu até agora, fica cada vez mais difícil que qualquer negócio aconteça nessa janela ainda, que termina dia 4, terça-feira. E, por outro lado, o Flamengo tem um garoto que já tá treinando desde a época da pré-temporada nos Estados Unidos, que é o Pablo Lúcio. E o Flamengo, então, assim como fez na zaga em apostar no zagueiro João Vitor, tá fazendo no meio-campo, vai apostar mais no Pablo Lúcio, dar mais oportunidades para ele durante esse período aí do início do ano, até que o Jorginho chegue em junho. Então, Flamengo com outra solução caseira não vai atrás de outro meio-campo ainda nessa janela. Beleza? Então, tem agora no finalzinho aqui do vídeo, vou citar alguns nomes do canal lá do Vlog do Carioca, do Renan, amigo meu que a gente encontrou lá no Rio, no bloco do Zeca, que teve lá no aterro do Flamengo. E aí a gente fez uma brincadeira aí do pessoal que tava assistindo a live do Vlog do Carioca. Inclusive, vou deixar o link aqui do canal dele. Sensacional, ele vive dando voltas aí, rolés pelo Rio de Janeiro todo. E aí, um abraço pra Giselma Araújo, Gabriel Diniz e Raiol, que vieram aqui no último vídeo dizendo que estavam vindo lá do canal do Vlog do Carioca. Um abraço pra vocês, um abraço pro Renan também. Um abraço pro rapaz do canal do 123 Fui também, que foram muito simpáticos lá, falando comigo no bloco do Zeca. E também citar aqui, pra não dizer que eu só falo do pessoal que vem dos outros canais, vou citar dois caras que estão muito ativos, participativos aqui nos nossos comentários, que é o Uruflá e o Clisman Ferreira, sempre agregando muita coisa aqui no canal, comentando com muitas informações e muitos pensamentos, opiniões muito pertinentes, estão enriquecendo muito a nossa discussão, e eu conto com você também para comentar sempre aqui, pra gente sempre desenvolver discussões legais. Eu procuro sempre responder os comentários e conto também com vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com a família, também não se esquecer de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.